É o homem com quem Deus falou cara a cara. É o homem que conheceu o caráter de Deus. É o único homem com quem Jesus Cristo é comparado. Moisés diz assim, ó, Deus mandará para vocês um profeta semelhante a mim. Ou seja, uma comparação entre Moisés e Jesus Cristo. Uma semelhança entre Moisés e Jesus Cristo. Assim como Moisés tirou o povo do cativeiro do Egito para Canaã, para a terra prometida, a terra que mana leite e mel, Jesus Cristo nos tira do Egito do pecado, das mãos do faraó, que é o inimigo das nossas almas, e nos leva, nos conduz em direção a Canaã celestial. Então é muito importante conhecer o autor do Pentateuco, que é Moisés. E o Antigo Testamento, ele inquestionavelmente aponta para Moisés como autor. Nós temos aí, né, a teologia liberal, a teoria Jeped, que fala em vários autores, mas nós não vamos entrar no mérito dessa questão, porque essa questão ela diz respeito à introdução à teologia, e não à introdução ao Antigo Testamento, e não teologia do Antigo Testamento. Então nós não vamos entrar nessa questão dos liberais dizerem que o Pentateuco tem vários autores. Nós vamos ficar com a evidência interna do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, em vários textos, atribui o Pentateuco a Moisés. E no Novo Testamento também, o Pentateuco é atribuído a Moisés. Então, a autoria do Pentateuco, Moisés. Para entender também a teologia do Pentateuco, que está enquadrada dentro de teologia do Antigo Testamento, faz-se necessário entender o propósito do Pentateuco. Qual seria o propósito do Pentateuco? O propósito do Pentateuco é servir como direção básica para a vida daquele que quer se relacionar com o Criador. Para poder ter uma diretriz, para poder saber caminhar lado a lado com o Criador, é preciso conhecer o Pentateuco. O Pentateuco, ele apresenta a base da fé. Apresenta a base da fé. Tanto é que Abraão, depois do Novo Testamento, ele é chamado de pai da fé. O Pentateuco apresenta a base da fé e as regras do relacionamento do homem com Deus. Então, lá no Pentateuco, como é que o homem deve relacionar-se com Deus? E o Pentateuco também ele enfatiza o crer em Deus. O Pentateuco já fala, já mostra a necessidade da fé. Já mostra a necessidade da fé. O Pentateuco enfatiza o crer em Deus. A história subsequente das Escrituras, a história que vai se desenvolvendo nas Escrituras, e a história da igreja, ela seria ininteligível. Seria impossível entender a história das Escrituras e a própria história da igreja sem as informações destes livros do Pentateuco, pois eles são a base para a revelação posterior. Se nós não entendermos a queda do homem no livro de Gênesis, como é que nós vamos entender depois a necessidade de salvação e a provisão dessa salvação por Deus? Então, é necessário entender que a história subsequente das Escrituras e as informações acerca da história da igreja
ficariam obscuras para nós se nós não conhecêssemos ou se não entendermos o Pentateuco. Pois bem, esse é o propósito do Pentateuco. Mas qual o conteúdo do Pentateuco? No tocante ao conteúdo dos 5 primeiros livros, eles encerram, eles trazem 3 facetas. Uma faceta histórica, uma faceta legal e uma faceta doutrinária. Então, como é que é o conteúdo? O conteúdo é tríplice. Uma faceta histórica, um aspecto legal e um aspecto doutrinário presente nesses 5 primeiros livros. O Pentateuco ele é chamado também de lei. A lei ela foi entregue ao povo israelita, visando orientá-lo. Então a lei visa orientar o povo de Israel, tanto individual quanto coletivamente. Nos vários ramos da vida, coletivamente, nos mais diversificados ramos, para que eles pudessem compor uma nação que refletiria o caráter de Deus. Eles precisavam refletir o caráter de Deus. Paulo no Novo Testamento também fala da necessidade do homem refletir a imagem de Deus de glória em glória. Isso já era pedido à nação de Israel. Mais do que pedir, já era ordenado à nação de Israel que ela deveria refletir o caráter de Deus e refletir também os padrões éticos de Deus. Foi para isso que a lei foi entregue. Há também uma faceta doutrinária. Essa é muitíssimo importante. Não que a faceta da lei não seja importante, mas no que diz respeito ao desenvolvimento da revelação de Deus, no que diz respeito à relação entre teologia bíblica do Antigo Testamento, teologia bíblica do Novo Testamento, teologia sistemática, porque embora alguns teólogos digam que há uma divergência, que elas são excludentes, mas a teologia bíblica, composta de teologia bíblica do Antigo Testamento, teologia bíblica do Novo Testamento, com o auxílio da exegese, ela municia, ela ajuda, ela agrega a nossa teologia sistemática. E no que diz respeito ao Pentateuco, quanto a essa faceta doutrinária, isso aparece de forma bastante clara. Vejamos, quanto à faceta doutrinária, o Pentateuco certamente desvenda várias doutrinas importantes. Ele desvenda, ele apresenta várias doutrinas importantes que são desenvolvidas e amadurecidas no restante do conteúdo. O Pentateuco apresenta essas várias doutrinas e o restante do conteúdo bíblico as desenvolve e amadurece. Doutrinas estas apresentadas pelo Pentateuco e desenvolvidas no restante da revelação bíblica são, vejamos algumas, a transcendência de Deus e a sua imanência. O Pentateuco já deixa claro que Deus é transcendente, que Deus vai além, que Deus é independente da sua criação. Mas mostra também Deus imanente, Deus presente na sua criação. Então, doutrinas tais como a transcendência de Deus e a sua imanência, a sua perfeita sabedoria aparece no Pentateuco, na criação do mundo, na ordenação do universo, na própria criação dessa máquina maravilhosa
que é o corpo humano, deste ser maravilhoso que é o ser humano, que é bem verdade, foi deteriorado pelo pecado, mas Deus criou maravilhoso. Então, sua perfeita sabedoria, seu poder, a sua onipotência aparece no Antigo Testamento. Aparece a palavra transcendência, aparece a palavra imanência, aparece a palavra onipotência? Não, não aparece. Essas palavras elas são usadas depois pela teologia sistemática para organizar essas doutrinas que já surgem, já são reveladas no Pentateuco. Porém, essas palavras elas não aparecem no Pentateuco. Aliás, elas não aparecem na Bíblia. Então seria interessante procurar no Antigo Testamento textos em que a transcendência de Deus, a imanência de Deus, sua perfeita sabedoria, seu poder aparecem sem que seja usada a nomenclatura da teologia sistemática. Seria um exercício bastante interessante para o enriquecimento do nosso conhecimento. Tem também a queda do homem. A queda do homem. As informações do Pentateuco, as informações de Gênesis sobre a queda do homem vão nos proporcionar a doutrina que a teologia sistemática vai chamar de amartiologia, de doutrina do pecado. Como é que nós construiríamos uma doutrina do pecado se não estivesse revelado lá no Antigo Testamento a queda do homem? A queda do homem, ela redunda em generalizada corrupção e ela tem um grande impacto sobre a ordem criada por Deus. A ordem criada por Deus, ela é prejudicada pela queda do homem no pecado. Paulo diz que a própria criação constantemente geme aguardando a redenção. E isso só é possível de ser entendido mediante a revelação da queda do homem lá no Pentateuco. O favor divino dirigido gratuitamente ao homem, que é imerecido, esse favor imerecido dirigido ao homem, que o recebe pela fé, já aparece no Pentateuco. Deus providencia a semente da mulher. É um favor imerecido. O homem não merecia a semente da mulher para pisar a cabeça da serpente e dar a ele a salvação. Mas esse favor imerecido de Deus para com o homem já aparece no Pentateuco. E nós vemos ele sendo recebido pela fé já na pessoa de Abraão e de tantos outros personagens do Antigo Testamento, homens de fé, personagens do Pentateuco, como Moisés, como Abraão, como José, como Isaac, como Jacó. Veja a atitude de fé de Abraão de oferecer o seu filho em sacrifício. Ele oferece por fé. Ele vai oferecer o menino em sacrifício crendo que, ao menos das cinzas, Deus lhe devolveria o menino. Ou seja, é uma resposta de fé ao favor imerecido oferecido por Deus, já presente no Pentateuco. Além de todos esses fatores, o Pentateuco também tem conceitos messiânicos. Aponta para o Messias. Eles são embrionários, esses conceitos messiânicos. Porém, são evidentes no Pentateuco. Então, todos esses elementos perfazem uma sistemática, veja bem, uma sistemática e não uma teologia sistemática.
Todos esses elementos fazem uma sistemática ordem doutrinária. A ordem doutrinária ela aparece. Embora encontre amadurecimento na revelação progressiva, essas doutrinas elas vão amadurecendo na revelação progressiva até tornar-se clara em Jesus Cristo, como diz o escritor aos Hebreus. O escritor aos Hebreus diz que antigamente Deus falou aos pais pelos profetas, e a nós ele falou pelo Filho. Então essas doutrinas, esse falar, esse revelar-se de Deus, ele é amadurecido progressivamente. Porém, já se estabelecem essas doutrinas claramente no Pentateuco. Por fim, o Pentateuco é a história das alianças da graça de Deus. Tem a aliança com Abraão, primeiro com Adão, né? A aliança com Adão, a aliança com Abraão, a aliança com Moisés, a aliança com Noé. Então, o Pentateuco é a história das alianças da graça de Deus. E que em seu desdobramento, no desdobramento dessa história, formaram uma nação sacerdotal e santa, que levaria, porém falhou, levaria a salvação a todos os outros povos. Agora cabe à igreja levar essa salvação, essa mensagem da pessoa de Jesus Cristo, que é o único que pode salvar o homem. Pois bem, isto posto, qual seria o valor do Pentateuco para a vida cristã? O valor do Pentateuco para a vida cristã é mostrar o Deus que tem feito. O valor do Pentateuco para a vida cristã é mostrar o que Deus tem feito para santificar o seu povo. O que Deus tem feito para santificar o seu povo aparece no Pentateuco. Deus quer que seu povo seja santo, mas o que ele tem feito aparece no Pentateuco. Então, o valor da vida cristã está em conhecer as maneiras que Deus proveu para santificar o seu povo. Para motivar uma vida santificada, nele, no Pentateuco, é apresentado Deus como Criador, Redentor e Santificador do seu povo. Pois bem, estamos chegando ao final da nossa segunda aula de Teologia do Antigo Testamento. Nessa aula nós buscamos recapitular o conceito de teologia do Antigo Testamento. Se teologia estuda Deus e a sua revelação ao homem, teologia do Antigo Testamento estuda Deus e a sua revelação ao homem no Antigo Testamento. Nós buscamos também relacionar a mensagem geral do Antigo Testamento, em especial do Pentateuco, com Jesus Cristo. Nós buscamos encontrar essa relação. Será que há uma relação entre o Antigo Testamento como um todo, o Pentateuco em especial, e a pessoa de Jesus Cristo? Será que no decorrer da aula isso ficou claro? Nós buscamos também entender o valor do Pentateuco para a vida cristã. Ao final dessa aula, reflita. Você consegue encontrar no Pentateuco um valor para a sua vida cristã diária? Que Deus os abençoe em nome de Jesus e até a nossa próxima aula.